gente? A gente está aí no famoso aí outubro, né? Mês aí do Outubro Rosa, intensifica aí essa campanha de prevenção, né, e diagnóstico precoce do câncer de mama com o famoso Outubro Rosa, né? E esse ano o tema é mais acesso, mais respeito. E para falar sobre esse assunto, a gente vai bater um papo agora com o oncologista Dr. Charles Pádua. Muito bom dia. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia. Uma honra tê-lo conosco. A honra é toda nossa. E também nós estamos aqui com Ana Maria Massaú. Acho que eu falei certo, gente. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Minas Gerais, já também eleita para a próxima, e já é a vice-presidente e presidente já. Isso aí. Muito bom. Eu falei certo? Massaú. Massaúde. Pode ser. Mas eu acho que não precisa de pronunciar. Você falou comigo que eu falei qual que é o mais correto. Mais correto. Não precisa pronunciar o D, aí eu falei, então vou falar bonitinho. Isso. Sejam bem-vindos, uma honra tê-los aqui. E a gente gosta de realmente trazer, quando a gente fala câncer, é uma palavra muito forte, né? É uma palavra que treme, é uma palavra que muitas vezes traz muita insegurança, muito medo. Mas ao longo desses anos, o que vocês têm visto de evolução, de mudanças e até pelo próprio tema, né? Mais acesso, mais respeito. Sim. Vou dar aqui primeiro as damas, né? Sim. Começar, a doutora Ana Maria, falar um pouquinho pra gente. É o seguinte, Carol. Nós temos no Brasil cerca de 60 mil mulheres a cada ano com câncer de mama. Esse dado é um dado alarmante, tendo em vista que é o câncer que mais mata mulheres. E a gente sabendo que, se descoberto no início, 95% de chance de cura. O percentual é muito alto, né? Nós temos muitos casos que as pessoas morrem que não precisariam estar morrendo, se tivesse descoberto no início. Por isso a campanha é mais acesso, mais respeito. Mais acesso por quê? Mais acesso aos exames de diagnóstico precoce. Mais acesso ao tratamento correto, na hora correta. E o respeito às leis que já existem no Brasil para isso. Entendi. Então, Outubro Rosa, esse ano, mais uma vez, a gente preconiza essa questão. Não só do diagnóstico precoce, dos cuidados, das informações. Sim. O Outubro Rosa é importante por isso, porque a gente pode informar as pessoas sobre a doença, tirar o tabu. É o tabu que faz a pessoa, às vezes, não procurar o médico. Entendi. Então, a partir do momento que a gente fala sobre o câncer como uma doença que pode ser tratada, pode ser curada, inclusive, a pessoa se sente mais confortável em procurar o médico em caso de dúvida e procurar regularmente, mesmo se não estiver sentindo nada. Doutor Charles, quando fala, como é o senhor que vai ali abrir a porta, é o oncologista? É o lugar onde ninguém nunca deseja estar. É verdade, Não é? verdade. Porque normalmente quando elas chegam ali, mesmo que saibam, não é aquele medo, aquela... Como que é esse primeiro encontro ali? A gente percebe que tudo começa com o primeiro contato com a mastologia, porque o diagnóstico é feito pelo mastologista. Mas quando o colega refere um paciente para complementar o tratamento, né, seja com quimioterapia, seja com hormonoterapia, os pacientes eles sentem bastante, é um grande impacto. Não é incomum a primeira consulta, a pressão do paciente ficar bem descontroladinha. Entendi. A gente até não leva isso em consideração, muito em função daquele momento. Fala demais ou não, reações diversas. As reações são muito múltiplas, Carol. Na verdade, há um impacto muito grande, porque hoje a maioria das pacientes acham que vão fazer um tratamento que vai, por exemplo, cair o cabelo. E isso tem um impacto muito grande para a mulher. A gente percebe claramente a diferença do sexo masculino e feminino nesse contexto. Eu tenho vários pacientes, raros pacientes homens, preocupados com a queda de cabelo. Já eu não me lembro de nenhuma paciente minha que não manifestou realmente uma preocupação muito grande. Então, dos carecas que elas gostam mais, tem muitas coisas, né, com relação ao cabelo, a mulher, o valor, a importância do cabelo também com relação ao homem. Eu fico pensando assim, quando nós pensamos, né, no oncologista em chegar ali, às vezes tem muito receio, eu pergunto para vocês, porque quando você falou, doutora, 95%, né, de chance de cura, isso é um percentual muito alto. Mas às vezes o desespero, assim, né, o susto que as pessoas tomam, não é porque às vezes
passou por isso, depois parece que surge um outro. Essas coisas, eu falo por às vezes coisas que a gente vai vendo no dia a dia, na vida das pessoas. O que ainda deixa as pessoas também com tanto medo? É como se aquela coisa que vai lastrando, uma coisa... Isso também é um grande receio que as pessoas têm? Ah, eu acho que o medo do desconhecido, né, doutora Ana Maria? Para começar, né? O que vem depois nas próximas etapas? Sim, o medo da deformidade, muitas vezes a cirurgia que vai deformar, apesar de que hoje a gente tem cirurgias separadoras, inclusive garantidas pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Isso é muito importante, né? Não só quando retira a mama toda, mas quando a gente faz uma retirada de parte da mama, que tem sido o maior avanço nosso, que a gente tem cada vez feito mais cirurgias conservadoras da mama. Sim. Então, a pessoa tem garantido pelo menos o aspecto externo da mama e do seu contorno corporal. Então, às vezes, a pessoa, por não ter essas informações, por ouvir de coisas antigas, às vezes uma pessoa da família, um vizinho que teve um desfecho ruim, geralmente a gente acaba sabendo as notícias ruins com mais facilidade, não aquelas mulheres que ficaram curadas, que ficaram bem, às vezes elas não contam, não falam assim, eu tive câncer de mama e estou bem. Sim. Mas aquela que não deu um desfecho bom, você vai acabar sabendo. Sim. Então, muitas vezes, a pessoa não procura o atendimento por causa disso. Entendi. Mas, infelizmente, Carol, o que a gente tem é que no Brasil, a gente não tem uma distribuição adequada dos aparelhos de mamografia, a gente não tem um fluxo do SUS de uma forma também equilibrada nos diversos municípios. Então, com a municipalização da medicina, dessa saúde da mama, o que acontece? Alguns municípios são ótimos. A pessoa faz o diagnóstico, vai para o mastologista, opera, faz o tratamento oncológico, super bem. Outros não. Então, essas diferenças, essas questões de fluxo, isso faz com que, em alguns casos, o diagnóstico seja tardio. Só para você saber, 60% dos diagnósticos no Brasil são tardios, são de doença avançada. Então, a maior parte... E o avançar de uma doença assim pode ser em pouco tempo, ou não? Não necessariamente. A maior parte dos cânceres de mama é de evolução lenta. Olha. Então, às vezes, a gente pega... Eu trabalho na Rede SUS. Então, às vezes, eu pego casos de pessoa que tinha uma mamografia alterada e não conseguiu chegar a mim no prazo de 1 ano. Entendi. E, com isso, a doença vai evoluindo. Entendo. Pergunto para vocês, assim, fatores externos ou não? Hoje, o grupo de risco, né, pelo grupo etário, mudou muito de antes, ao longo desse processo? Porque, às vezes, antes, né, pessoas tão novas, às vezes, não tinham problemas, ou os fatores externos que mais têm atingido e têm realmente trazido grandes problemas que nós precisamos mudar aí, né, para evitar esse número tão exorbitante, 60 mil mulheres, né, no Brasil? A gente percebe claramente que há uma mudança com o passar do tempo da apresentação dessa doença. Primeiro, a gente tem que lembrar que está relacionada assim à idade. Como estamos vivendo mais, teremos mais casos necessariamente por conta disso. Sim. A doença, o câncer é uma doença multifatorial. Ela é causada por uma série de condições, não é apenas exclusivamente a uma situação. Muitas pessoas sempre lembram da parte genética, porém essa tem um papel pequeno nesse processo, entre 5% e 10%. Sim. Mas são múltiplos os fatores que estão relacionados ao hábito de vida, e aí é bom a gente lembrar, a gente tem que falar realmente da alimentação saudável. Para o câncer de mama tem um aspecto especial, o consumo de álcool, e isso aí fica um alerta, principalmente para as mulheres que gostam de beber muito. Pode hoje tem aumentado, né, o número de mulheres que bebem. Sim. E tem também, obviamente, toda a gama relacionada com a condição hormonal da mulher. Isso tem a ver desde a primeira menstruação, a última, o ciclo, se teve filhos ou não, se amamentou ou não. Tudo isso pesa nesse processo e não podemos esquecer também da reposição hormonal, que tem um fator importante nesse contexto. E a gente sabe que a vida, né, moderna trouxe isso muito agora de próximo para a gente. Sim. Eu tenho visto também, Ana Maria, no consultório, muitas pacientes jovens, fora da curva,
e que tem me chamado muita atenção, ficado um pouco preocupado com isso, porque não tem nenhum impacto genético, não tem a degeneração, os fatores ainda não foram somados para poder causar a doença, mas a gente tem percebido algumas meninas muito jovens e provavelmente isso talvez tenha assim uma relação com produtos químicos que a gente acaba tendo contato ao longo da vida. A Sociedade de Mastologia, inclusive, fez um levantamento e aqui no Brasil, diferente de outros países, 25% dos casos de câncer de mama, eles acometem mulheres entre 40 e 49 anos. Então, de cada 4 casos, 1 é em mulheres entre 40 e 49. Por isso que a gente recomenda a mamografia começar aos 40. Porque, diferentemente de outros países, que às vezes começa aos 50, a gente recomenda aos 40, porque nós temos muitas mulheres que têm câncer de mama nessa faixa etária. Eu pergunto, quando falou, né, o álcool, alimentação, tabagismo também prejudica muito nessa questão do câncer de mama? Seja tabagismo, obesidade, o sedentarismo, o estresse, liberar cortisol, é prejudicial? Não é? Conta pra gente. Na verdade, todos esses aspectos, né, é impossível a gente falar de só, câncer, né? e aí a gente falar de câncer e não associar ao cigarro. O cigarro ele tem uma implicação muito grande e a gente, acho que não tem absolutamente ninguém que consiga dizer uma coisa que o cigarro tenha trazido de bom nesse contexto todo, né, doutora Maria? E tem diminuído a faixa etária, né? As pessoas mais jovens estão começando a fumar antes. É um problema. Tem uma mudança interessante que vem acontecendo no Brasil. Nós temos uma queda, inclusive, de pessoas que estão fumando. Sim. Uma boa notícia, né? Não, a gente até fez uma entrevista aqui, uma queda, porém, pessoas mais jovens estão começando a usar, né, fumar mais cedo. O que a gente percebe... Pelo que nós trouxemos. Sim, as pessoas começam o hábito de fumar muito jovens. Entendi. Esse é um problema, porque é um momento muito particular do ser humano, né, onde ele está se transformando. Sim. É uma rebeldia muito grande em vários aspectos e também tem-se que lembrar a questão dos colegas, enfim, é uma gama, uma série de situações. Né? E o que a gente deixa até o recado, né, para os pais que estão ouvindo, né, é aquela questão daqueles subterfúgios, dos famosos narguilés, dos cigarrinhos eletrônicos que não fazem mal, e isso não é verdade. Isso é um grande trampolim para essas pessoas virem a ser tabagistas. E para a mulher, com certeza, tem uma implicação, não só no câncer de mama, mas para outros tipos de câncer também. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.